Agora você está ao vivo. Boa noite a todos. Olá, olha só, temos a nossa primeira querida amiga entrando aí. Tudo bom, Ana? Boa noite. Boa noite a todos vocês. É uma alegria, realmente é prazeroso estar aqui com vocês essa noite. Boa noite. O que está acontecendo? Só um segundo. Olá, Mel. Tudo bom, querida? Boa noite, Vishwa, boa noite todo mundo. Então, meus queridos, a gente está aqui de novo com vocês para falar dessa vez sobre aromaterapia para harmonizar as nossas relações nesse período de isolamento social. Para quem não me conhece, meu nome é Vishwa Chopin, eu sou a cofundadora da Terra Flor Aromaterapia e a idealizadora desse projeto que é chamado Vishwa Aroma, que foi montado para levar o conhecimento de aromaterapia a todas as pessoas, com segurança, com muito amor no coração. Então, hoje, eu estou aqui com uma das facilitadoras desse projeto, que é a Melissa Mourão, que eu chamo ela de Mel. Boa noite, minha querida. Boa noite. Olha, melhor aromaterapeuta da vida, Mel. Uma fã sua aí, Mel, querida. Olha só. Bem, é um desafio a gente falar sobre aromaterapia, não é não, Mel? E harmonização nas relações nesse momento. Sempre é Sim. um desafio falar sobre isso, mas esse é um momento especial, eu acho, né? Realmente nenhum de nós viveu isso em algum outro momento das suas vidas, né? É um momento Sim. atípico, um momento de isolamento social, um momento de pandemia, tudo isso. E eu estou até conversando com a Mel e falei que para que a gente consiga chegar a cada um de vocês e consiga expressar com esse tempo que a gente vai ter, que é 1 hora, eu pensei da gente tentar fazer assim uma categorização das nossas reações, de como a gente reage emocionalmente à pressão, ao estresse, à angústia, à ansiedade, a esses momentos, né, de vida, de incertezas e de tudo que a gente vem vivendo aí. Então, a gente pensou que a gente poderia, para que a gente consiga ajudá-los, dar dicas, a gente poderia tentar fixar assim, perfis psicológicos, né, Mel? Sim. Relacionados às reações, de como que a gente reage a esse estresse. Porque o estresse está grande, né? Tá. E a aromaterapia pode nos ajudar, não pode? Com certeza. Aqui em casa é só isso que tá ajudando. Querida, então, olha só, eu estou dando um tempinho aí para todas as pessoas entrarem, porque quando a gente começa a falar, a gente vai. Você está onde, Mel? Eu tô num ashram aqui em São Roque e a gente tá, eu acabo meio que eu tô numa bolha, né? Não tô vivendo tão forte esse caos que tá aí fora, eu só acompanho esse caos pela internet. Mas eu tô vendo que o negócio tá pesado, assim, tá piorando. E tá pegando muito tá abalando muito emocionalmente as pessoas. Até pra mim, que tô isolada, que tô num ashram, fora da cidade, eu tô com medo, eu tô angustiada, eu tô aflita. Não quero sair daqui de jeito nenhum até isso passar. Então, é complicado, é um momento bem complicado que a gente tá vivendo, sim. Bem complicado. Então, as relações eu acho que realmente estão todas assim, exacerbadas, né? E aí eu fico pensando, como que as pessoas reagem, né? Eu sempre observo isso, que a gente poderia ter, assim, 3 tipos de reações quase que a essa pressão, a esse estresse. Eu percebo muito que algumas pessoas, quando o estresse fica muito forte, quando a pressão fica muito forte, quando a angústia e as coisas saem do controle, não são como elas estão pensando,
elas podem reagir com algumas pessoas, eu vejo que elas reagem com um certo distanciamento, com uma certa frieza, uma desconexão das emoções, elas não se emocionam, elas não reagem, elas falam muito, mas muito com a mente, elas não entram em contato com o sentimento, né? Porque às vezes o sentimento é tão forte que elas não se conectam com esse sentimento. O oposto de algumas outras pessoas que sobre estresse, pressão, perda de controle, porque a gente perdeu o controle sobre as nossas vidas, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos hábitos. Essas pessoas, boa noite, querida. Olha a Fátima aí, legal ver você aí. Essas pessoas que recebem, por exemplo, esse tipo de carga e reagem com muita emoção, né, com muita impulsividade, com muita intensidade, são pessoas que podem se irritar um pouco mais, que perder a paciência com mais facilidade. Já o outro, ele é super distante, ele não está nem aí, mas ele não liga para as coisas, ele esquece as coisas. O outro está muito mais nervoso, está muito mais impaciente, explosivo, cria muito mais confusão nas suas relações. E também percebo um outro tipo de perfil, que é esse perfil que recebe com muita intensidade toda a emoção, carrega isso dentro de si, que fica, por exemplo, muito frágil, suscetível a tudo que está acontecendo, muito triste, que fica meio depressivo. Então, conversando com as pessoas, vivendo as pessoas nesse momento, eu observo assim, aquela pessoa que está super distante, que tipo, distanciou, desconectou, que ela está fora, assim, como se ela estivesse um pouco no ar. E isso faz com que ela não dê contato. A outra que está extremamente irritada, nervosa, não quer aceitar. E a outra que está super triste, chocada, depressiva. Por exemplo, a pessoa que eu percebo também, normalmente as pessoas que ficam muito distantes, elas têm insônia. As outras que ficam muito irritadas, elas criam muito conflito, elas podem ter um problema digestivo. E as outras que ficam muito tristes, ficam muito depressivas e comem muito. Então, comem muito. Total. Pensa só. E aí pensei em mais uma coisa, né, Mel? Porque a gente não sabe. A gente vai falar hoje de relações no período de isolamento, mas a gente não sabe como que as pessoas estão fazendo esse isolamento. Exatamente. Se esse isolamento a pessoa está sozinha, ou se esse isolamento a pessoa está com mais pessoas. Exatamente. Porque, veja, você está no Ashram, no interior de São Paulo, eu estou no interior do Goiás. Aqui em Alto Paraíso a gente está mais confortável, de certa maneira, mas a gente não está... tem gente que está num grupo, né? De come muito. Você está comendo muito, né, Carla? A gente vai dar uma dica para você hoje, está dormindo. Beleza? Mas é isso. Agora, como que as pessoas estão, por exemplo, num apartamento dentro de São Paulo? Se elas estão sozinhas ou se elas estão com mais pessoas. Então, Exatamente. elas podem estar num isolamento real, sozinhas, sem ninguém, ou elas podem estar num isolamento coletivo. Mas como que esses tipos de personalidade reagem é importante. Tanto Exatamente. sozinho como pessoas. Então, Mel, como que você vê? Você percebe, como é que você vê a aromaterapia nesse momento na vida das pessoas? Como é que a gente poderia ajudar as pessoas? Como é que você tem feito o seu trabalho para ajudar as pessoas com a aromaterapia? Bom, primeiramente eu acho que eu sinto muito forte a aromaterapia como um resgate. Eu até falei ontem isso numa live que eu dei, exatamente trazendo essa percepção de que os óleos essenciais, por eles trazerem, por eles trabalharem muito na nossa psique, na nossa caixinha preta, né, no nosso sistema límbico, que é onde estão todas as nossas emoções, os óleos essenciais, eles trazem uma possibilidade de cura vibracional, de cura emocional, de equilíbrio muito forte. E além também de outras zilhares de coisas que a gente, durante as outras lives, vão ser abordadas, mas eu tenho trabalhado muito a aromaterapia
principalmente nesse momento de isolamento social de forma online, pontuando os óleos essenciais que são melhores para cada perfil de comportamento, para cada questão, né, para cada dor, para cada, por exemplo, uma insônia, por exemplo, uma... Ah, deu um pause na Mel aí, olha. Ela pausou aqui, pausou para vocês também, gente? Tá voltando, Mel? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Beleza. Para mim, agora você voltou. Voltou. Ok, legal. Agora a internet ficou boa aqui. E, então eu trabalho muito a aromaterapia na questão psicoemocional. Eu gosto muito de trabalhar a aromaterapia para equilibrar as emoções, para equilibrar os sentimentos. E eu acredito que seja uma das melhores ferramentas que a gente tem na mão para equilibrar essa questão de psicoemocional, de sentimentos, de coisas que a gente não tem controle, né? De partes dos nossos sentimentos mesmo, que a gente não tem controle, que é o que vem muito à tona no momento, por exemplo, desse de isolamento, de pressão, nesse momento de perda de controle, isso tudo vem à tona. E aí esses 3 perfis vão acabar respondendo, cada um dentro do seu perfil, mas a gente precisa trazer ferramentas, auxílio, para que a gente consiga controlar essas emoções e não vire uma bombinha relógio, ou então não desconte tudo num alimento, ou então não se isole na nossa bolha de dor, de medo e fique lá para sempre, eternamente, amém? Então eu gosto muito da aromaterapia nessa questão, para trabalhar as emoções, para a gente gerir as nossas emoções. Você teria, por exemplo, Mel, você que é essa terapeuta integrativa que desenvolve esse trabalho, então, super aromática, dê a dica, bicho, não tá aparecendo a caixinha de perguntas. Por que será? Não sei, ideia. Dê a dica. Você não tem alguma ideia porque não tá aparecendo essa caixinha de perguntas aí. Realmente, eu não sei. Mas olha, Mel, eu já tenho algumas perguntas aqui que as pessoas estão perguntando, né? Pano, Legal. que a gente usaria, mas veja só. Quais óleos essenciais, como você usaria a aromaterapia para essas pessoas que, sob estresse, ficam distantes, frias, começam a esquecer tudo, elas não lembram de nada, elas não têm mais capacidade de priorizar o que é importante para você fazer. Primeiro, você tem um projeto, você tem que começar por algum lugar, perde a capacidade de priorização, que perde a capacidade de trocar tipo, o seu coração, o seu sentimento, de abraçar as pessoas, que não pode, né? Vamos esquecer isso aí. Mas de dar o seu sentimento. Quais são os óleos essenciais que você indicaria para essas pessoas frias, distantes, que pode levar a um pouco de insônia, né? Sim, insônia, medos. Eu gosto muito de trabalhar com o petigram. O óleo essencial de petigram, ele tem uma potencialidade muito incrível, que é equilibrar os pensamentos e os sentimentos. Então, para quem está muito racional nesse momento, e por conta disso está deixando o medo entrar, porque medo é uma questão racional, a gente fica pensando tanto, futurizando tanto, que a gente acredita naquele medo. Então, para quem está com ansiedade, para quem está com insônia, para quem está com a mente muito... Eu gosto muito de usar o petigram. Por esse equilíbrio mesmo que ele faz entre o pensar e o sentir. Então o petigram, ele traz um sentimento maior para pessoas que estão com essa mente atordoada. Um óleo essencial também que eu acho que é carta na manga, que é um dos meus preferidos, inclusive, quem me acompanha sabe, é o vetiver. O vetiver é um óleo de enraizamento profundo. É um óleo que traz esse centramento e essa certeza, essa conexão com a natureza, essa conexão com o seu próprio ser, com a sua própria natureza, inclusive. Então, quando você está conectado com a sua natureza, você não teme nada, porque você confia de que está tudo certo e que está tudo caminhando da forma como tem que caminhar. Então, eu gosto muito do vetiver por conta disso também. Gosto muito do eucalipto glóbulos também, que traz essa questão do foco na mente. Então, para quem está muito avoado, o eucaliptus glóbulos dá esse foco. Não perde tempo com zilhares de coisas. Foca. Aqui e o agora. Que legal. Você acabou de responder uma pergunta aqui da
a Flora Abelha, que pergunta uma sinergia assim, para foco, né? Porque essas pessoas que reagem ao estresse distantes, esquecidas, elas perdem completamente o foco, né? Completamente o foco. Então, olha, a Flora Abelha, ela tá falando aí, né? Você diria o eucalipto glóbulos, você daria, então, né? Gosto do eucalipto glóbulos. Aqui, ó, uma boa misturinha para ficar bem gostoso aromaticamente falando, dá para misturar os óleos que a gente falou, né? Então dá para colocar um petit gram com um vetiver, vai ficar um aroma delicioso. Dá para colocar também um cedro atlas com eucalipto glóbulos, também vai ficar bem gostoso. Né? A gente tem aí um aroma mais de base e um aroma mais de cabeça, um aroma que vai trazer essa nota mais leve. Então também dá uma boa misturinha aí. Falando do cedro atlas também, o cedro atlas é um excelente óleo como coadjuvante desse aterramento, porque é um óleo extraído de uma madeira. Então ele vai trazer essa estabilidade, essa segurança. Sem falar que o cedro atlas é o óleo do mestre interior. Então para quem está com insônia, para quem está com a mente muito agitada, para quem está com zilhares de coisas na cabeça, o cedro atlas ele promove uma meditação, mas não no sentido meditativo da coisa, né? Mas no sentido da mente estar clara e da mente estar mais tranquila mesmo, para passar por esse momento um pouco mais equilibrado. Gosto muito do cedro também. E o sândalo, né, que é um óleo também de madeira, é um óleo também que traz esse foco, não só para a mente, mas esse foco no ser, né, essa estabilidade. Eu gosto muito dessas opções para trazer mais estabilidade para essa mente que vagou. Foi para ansiedade, Que foi para o medo, voa! que voa, exatamente, total. Voa. A gente tem uma pergunta aqui da Fernanda Renner. Ela está perguntando se o cipreste pode auxiliar as mudanças. Eu gostaria de lembrar, para quem não sabe, o cipreste, ele é um óleo muito, muito lindo para ser usado nesse momento, porque ele é um óleo que traz o contato e ajuda as pessoas a passarem por essas dores, por essas angústias, por essas inseguranças. Ele é um óleo que ajuda a gente a transformar. E veja que o cipreste é uma planta que ela é utilizada na entrada dos cemitérios na Europa, né? Porque existe uma lenda que eu gostaria de contar para vocês, que é a lenda de Cíperos, que é da onde vem o nome científico do cipreste, que é o Cupressus sempervirens. Porque Cíperos, ele era um príncipe, e a lenda conta que ele saiu para fazer uma caça e ele acabou acertando um servo que era protegido, que não deveria ter sido morto. E ele não conseguiu se perdoar, ele nunca se perdoou. E ele não quis mais viver. Ele morreu numa profunda angústia, bem desatento aos sentimentos dele, porque não conseguia, ele desconectou do sentimento de tanta dor que ele tinha. E parece que a lenda conta que então ele morreu e no lugar onde ele foi enterrado, nasceu um pé de cipreste, que seria uma planta que traria acalento para esses momentos que você está perguntando, Fernanda, para que as pessoas possam fazer a mudança de sair do medo e se perdoar. E por isso, entender o que a gente não consegue entender. Então, o cipreste é um óleo essencial muito legal para ser usado nesse momento e pode ser um óleo essencial usado para essas pessoas abuadas. Pode. Com certeza. Eu gosto muito do cipreste pelo poder que ele tem de trazer aceitação. Aceitar o que foi e aceitar o que é. Tem coisas que estão fora do nosso controle. E o cipreste é um óleo de transformação. Eu costumo dizer que o cipreste é o óleo do adeus. Toda transformação precisa de um adeus. Então, o que a gente está passando hoje na sociedade é uma transformação. E vai precisar de um adeus. A sociedade que a gente conhecia antigamente não existe mais. E a gente vai precisar aceitar essa mudança para não entrar em parafusos. Se a gente ficar preso, apegado ao que era, a gente não consegue se abrir para o novo e ver possibilidades de viver numa nova sociedade. Nem melhor, nem pior, só diferente. E o cipreste traz essa aceitação. Você daria uma dica para as pessoas? Elas estão pedindo uma dica de como usar esses óleos essenciais. Olha, gente, nós estamos dando dica, então, para as pessoas que, nesse momento de estresse, de confusão, de pressão,
a saída delas, o perfil da personalidade delas, esse distanciado que está acontecendo, de ficar distante, de começar a esquecer. Ela se distanciou tanto que ela se distanciou do sentimento e acaba se distanciando dos pensamentos. Elas ficam esquecidas, elas ficam frias, distantes. Então, a Mel falou de alguns olhos que poderiam ajudar as pessoas a se reconectar com esse sentimento, que unir, né, os pensamentos com o sentimento, aterrar, que você falou do vetiver, o eucalipto globus trazer foco, porque esse tipo de personalidade, a tendência na pressão, ela é desfocar, ela voar, ela sair do momento presente. Então, ela falou do Sim. eucalipto globus, do cedro atlas, falou também do sândalo amíris, é um óleo muito legal, né, para trazer corpo, para fazer a pessoa voltar para o corpo, para ela sentir o prazer no corpo dela, na sensação dela. Falamos do cipreste. Agora, Mel, eles estão perguntando de como é que eles usariam isso. Olha, Qual a dica que existem você dá de uso? Existem várias formas de utilização, né? Então pode ser uma forma tópica, né? Então de você aplicar no corpo, mas que demanda uma mistura, demanda um conhecimento de proporção mínima que seja, um conhecimento de diluição. Então para ser uma coisa mais rápida, para a gente começar, para a gente passar mais possibilidades para vocês, vamos colocar uma terapia num formato mais inalatório aqui. Vocês concordam? Porque aí fica uma coisa mais rápida, mais dinâmica. Sendo aromaterapia inalatória, o que a gente pode usar? Colar aromático, pode fazer fricção na sola dos pés, que apesar de ser uma versão mais tópica, porque está aplicando no corpo, ela é mais rápida. Na teoria, não precisa de tanta diluição, porque a pele do pé ela é bem grossa, então ela aguenta um pouco mais os óleos essenciais. Pode colocar em difusor de ambiente também. Então, esses 3 formatos, hoje, são os formatos que a gente vai abordar para ficar um pouquinho mais rápido. Você pode, por exemplo, colocar uma gotinha de cipreste no colar aromático. Se você está se sentindo muito triste, muito para baixo, a mente está muito fixada no passado, e aí você não consegue estar presente, cipreste. Uma gotinha de cipreste no colar aromático e fica um pouquinho naquela energia. Não adianta também pingar e sair para a vida. Fica um pouquinho, pinga uma gotinha, por exemplo, no colar aromático e fica 5 minutinhos com aquele cheiro. Tá? Já vai fazer o que ele precisa fazer. Presta atenção também nos seus insights, nas intuições que vão vir, nos sentimentos que vão vir. O óleo essencial, ele trabalha muito na questão das emoções. Então preste atenção no que o óleo essencial vai te trazer. O Petitgram também, por ser um óleo muito seguro, dá para aplicar uma gotinha no pulso, como a Visha gosta de fazer. Aplica uma gotinha no pulso e inala. O Petitgram é excelente para fazer isso. O Petitgram, gente, é extraído das folhas e dos pequenos brotinhos da laranja. É muito legal. Vocês viram aí as dicas que a Mel deu para vocês, tá, gente? Eu tô olhando aqui, tá, no celular, porque eu tô pegando as perguntas de vocês, tá? Eu vou voltar aqui ao cipreste, tá? Magia da Terra. Cipreste está perguntando se cipreste serve para prisão de ventre. Não tenho certeza, tá? Essa informação não O que a gente pode fazer? A gente pode fazer, quem sabe depois, uma outra live para falar de aspectos mais físicos. O que vocês acham? Para a gente focar aqui nos óleos essenciais, pegando nessa interação, como que os óleos essenciais auxiliam a gente a se relacionar com nós mesmos e com os outros, e a gente deixa perguntas mais físicas. Pode ser até uma dor de cabeça, prisão de ventre, para uma próxima live, que aí a gente consegue focar Isso. melhor e trazer mais informação. Porque a gente está focado nas relações, tá, gente? Como é que a gente vai harmonizar essas relações de tudo isso para essas pessoas distantes, frias, que reagem dessa forma. Depois a gente tem os outros tipos de perfis, que a gente escolheu 3 perfis para conseguir falar em 1 hora. Tem uma pergunta aqui da Robélia Freire, que ela pergunta o seguinte: se preste para ajudar na perda de um ente querido. Eu vou voltar de novo a esse, não sei se você me ouviu, mas essa lenda desse príncipe da ilha de Chipre, na realidade, que foi Cíperos, que acabou numa caça matando um servo que era protegido, na realidade, dos elfos, né? E mesmo que os elfos tenham perdoado ele por ele ter causado a morte de um servo que era protegido, ele mesmo nunca se perdoou. Então eu trago de novo esse aspecto de que
no lugar onde Cíperos foi enterrado, nasceu um pé de cipreste. E desde então, o cipreste, ele é a planta que está na frente de todos os cemitérios da Europa. Então, ele traz esse real, Robélia, esse acalento, a energia do cipreste, traz esse acalento para que a gente consiga transpor essa dor. No caso de Cíperos, foi a dor de ter causado a morte de alguém. Mas da nossa, quando a gente perde um ente querido, é um momento muito delicado. Então, o aroma de cipreste, ele nos conectaria energeticamente a todos esses espíritos que nos dão um suporte para entender o que não aliás, na realidade aceitar o que a gente não consegue entender. Entender, É perfeito. incompreensível. Então, ele é um óleo essencial muito legal para ser usado. E eu colocaria ele, por exemplo, junto com um aroma, com um petigram, com um sandolamíris, que eu acho que traria um pouco de adocicamento a tudo isso, porque o cipreste ele tem um aroma pungente, né? E ajudaria a pessoa a incorporar e relaxar. E falando em relaxamento, o que você acha dessas personalidades, por exemplo, desse perfil mais irritado, mais estressado, que quando o estresse bate, ele não consegue respirar, se distanciar do problema, ele age com impulsividade, ele age com impaciência, ele reage. Como que a aromaterapia poderia acalmar e ajudar esse tipo de perfil de personalidade reativo nesse momento de isolamento? Porque se ele estiver sozinho, ele não vai conseguir reagir com ninguém. Se ele estiver num isolamento numa casa com mais pessoas, ele vai ficar irritado e impaciente com todo mundo. Como é que a gente ajudaria a essa pessoa, a essa personalidade com aromaterapia? Olha, Vixe, esse é o perfil que eu mais gosto de trabalhar com aromaterapia, porque é o perfil que melhor responde. Por incrível que pareça, é o perfil que melhor responde aos óleos essenciais, no sentido de eles chegam estressados e nada funciona comigo, e eu tô bravo, eu tô nervoso, aí você dá uma lavanda para essa pessoa cheirar, e aí a vida dessa pessoa transforma. Então eu gosto muito de trabalhar com pessoas impacientes, com pessoas nervosas, com pessoas reativas, explosivas, que até se tiverem no isolamento com um familiar, por exemplo, com os familiares, vai descontar tudo nos familiares. Se tiver no isolamento sozinho, vai descontar tudo em si. Aí vai para autoflagelamento, para autopunição. Então é um perfil muito reativo. E para acalmar essa reatividade, eu gosto muito, muito, muito da lavanda, que é a carta marcada no baralho, mas que não tem como negar o poder que uma lavanda tem. Gosto muito da lavanda para acalmar, para trazer um relaxamento. A lavanda, ela vem do latim lavare. Então ela lava pensamentos, ela lava sentimentos, ela lava energias. Tudo que não condiz com a calma, com a paz, a lavanda leva embora. E eu gosto muito da lavanda por conta disso. As mentas também, hortelã-pimenta, todas as mentas vão trazer esse frescor. Então, para uma pessoa que é muito quente, que é muito estressada, que é muito nervosa, uma menta vai muito bem, obrigada. E aí uma menta friccionando na sola dos pés, por exemplo, com lavanda, sucesso total, gente. Podem fazer que dá certo. As mentas acalmam a impulsividade, né? Elas acalmam a emotividade, elas trazem um pouco de... elas são aromas mais que a gente considera mais frios, ela acalmaria esse calor, esse fervor da emoção? Total, ela esfria o corpo. Então, se a pessoa tá muito quente, a pessoa fica até vermelha. A pessoa tá muito quente, tá muito... Você dá uma menta pra ela, é que nem um frescor de um chiclete com menta. Pensem num cheiro, num aroma de menta. O que vem na cabeça de vocês? Esse frescor, essa coisa leve. E com certeza a menta auxilia muito. Um óleo essencial também que eu gosto muito para esse perfil é o ylang-ylang. O ylang-ylang é um óleo extremamente sedativo, extremamente ansiolítico e ele é muito calmante. Então, gosto muito do ylang-ylang à noite para acalmar, para auxiliar num sono mais tranquilo, ou até para segurar um pouco esse ímpeto de reatividade que essas pessoas têm. O ylang-ylang também, assim, sem falar que o aroma do ylang-ylang é maravilhoso. Misturem ylang-ylang com hortelã-pimenta e depois
Contem pra gente o que vocês acharam. É maravilhoso. Ylang Ylang é um aroma delicioso. Eu vi que você falou de flores, né, Mel? Você falou da lavanda, do ylang ylang. Poderíamos colocar aí também o gerânio, Com certeza. Com nessa certeza. calmaria, para acalmar os ânimos aí desse tipo, né, desse perfil reativo. Você sabe que esses dias eu estava escutando aí esse noticiário todo, vendo como é que estava se desenvolvendo tudo isso, e eu saí um pouco angustiada, sabe? E eu coloquei umas gotinhas de ylang-ylang nas almofadas do sofá. E beleza, depois saí, fui fazer outras coisas. Outro dia eu voltei. E sabe que eu senti aquele cheirinho? Porque o ylang-ylang, na hora, ele é muito doce, né? Mas Sim. no outro dia ele fica amadeirado, fica aquelas notas mais baixas amadeirado. E me deu um conforto, assim, dentro de mim. Na hora que eu senti aquele aroma, eu dei uma relaxada muito profunda. Então, será que a gente poderia dizer que esses óleos essenciais extraídos de flores ajudariam a apaziguar essas emoções mais calorosas, mais Sim. efervescentes, que ficam à flor da pele? Sim, com certeza, com certeza. Até no lance do gerânio, o que eu recebo muito de pacientes, de clientes, mas o gerânio é só para mulher, não é, Mel? De forma alguma, gente, de forma alguma. Eu tenho N pacientes que falam, gente, homens, e que falam gerânio é vida. Porque além do gerânio acalmar muito e trazer diferente da lavanda. A lavanda traz essa paz. O gerânio, ele traz um acolhimento. E ele traz essa energia de que você não precisa explodir, por exemplo, para ter o que você quer. Ou você não precisa ser impositivo ou controlador para ter o que você quer. O gerânio, ele dá essa feminilidade, essa leveza. Então eu gosto muito do gerânio, tanto para homens quanto para mulheres. E é um aroma que acalma muito, muito, muito pessoas explosivas, pessoas com esse ímpeto mais, que tem esse fogo a mais dentro de si. Até na questão física mesmo, que são pessoas mais quentes, são pessoas que ficam vermelhas quando estão estressadas, nervosas. O gerânio, com certeza, cai muito bem, obrigada. E misturado com anis estrelado, também dá jogo. É um aroma que fica bem gostoso. Gerânio com anis estrelado, quem me conhece sabe que eu tenho uma questão forte aí com anis estrelado. Abri um vidrinho de anis estrelado de um lado, eu tô saindo pelo outro, porque eu tenho uma memória olfativa bem machucada com anis estrelado, mas misturado com gerânio ele vai. E fica delicioso, delicioso. Ver, né? Como realmente os óleos essenciais eles agem de uma forma completamente diferente nas pessoas, porque anis estrelado é uma coisa assim, porque eu uso. O anis estrelado é um óleo essencial que ele está presente na sinergia da defesa da terra. Sim. E eu gosto muito de colocar a sinergia da defesa na cama, nos lençóis. Até vou fazer um adendo aí para as pessoas. Quando eu utilizo os óleos essenciais na cama, eu sempre utilizo de manhã. Eu acordo, eu pingo 2 gotinhas nos lençóis e eu cubro a cama. Eu faço toda a cama e à noite, quando eu voltei, isso já está muito mais disperso, está muito mais suave. Quando eu vou entrar embaixo das cobertas à noite, eu sinto aquele cheirinho, o anis estrelado, que está na sinergia da defesa da terra-flor, é o que mais acalma e me aconchega, para você ver, ó. Para você não serviria para mim, inclusive, a gente fez um óleo essencial, um óleo vegetal aromatizado, onde tem uma mistura para acalmar essas mentes mais impetuosas, mais impacientes, irritadas, mais efervescentes, né? Emocionais, que tem o anis estrelado, que é um dos meus preferidos. Realmente eu gosto muito do anis estrelado para isso. Tem uma pergunta aqui, Mel, antes da gente passar para o próximo perfil de personalidade. Eu fiquei, vamos ler aqui, da Lília. Ela está dizendo que mora num alojamento, que tem uma pessoa que de repente perdeu o emprego e que se fechou muito. Ela está completamente fechada e que ela não se abre nem para a colega dela, que é a Lília, né? Então, ela está perguntando se ela poderia usar a lavanda nesse ambiente. Veja que é uma personalidade mais
fechada, fria, que se fechou. A É, gente teria que abrir essa personalidade, né? exatamente. Eu Eu, entraria com petigram, talvez. eu entraria com uma sinergia, talvez, sabia? Pode ser, O que que eu usaria? Talvez um petigram, uma lavanda e um alecrim. Porque o perfeito. alecrim, que é o próximo perfil que a gente vai falar agora, porque a pessoa ela se fechou, ela está distante, mas ela pode ter entrado numa depressão. E o alecrim é um óleo muito legal para depressão. A lavanda é um óleo que acalma muito. Mas o alecrim, eu brinco que é o alegrim, ele abre a pessoa para a vida de volta. Então, eu acho que ela poderia estar, essa sua colega, ela está um pouco num perfil do primeiro, distante, ela se distanciou, porque o choque e a pressão foi muito grande, mas ela também entrou numa possível depressão, onde ela está muito triste e não quer mais entrar em contato com o mundo. Então, seria no próximo perfil. A gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Então, para esse perfil explosivo, a gente falou das mentas, que é maravilhoso, que vai acalmar, né? Que vai trazer um Uhum, pouco mais de frieza às emoções, que é importante, né? Para a gente não sim. sair pela cor da pele. O anis estrelado, a lavanda, o gerânio e o ylang-ylang. Poxa, é um time bom, hein? É um time bom para acalmar essas personalidades aí, hein? É um time Irritadas, muito bom. impacientes. E o que a gente vai dizer para essas personalidades, por exemplo, que são muito suscetíveis à opinião dos outros, são muito suscetíveis a críticas, a essas personalidades que sentem muito, são muito frágeis e acabam, de tanto sentir, se fechando, e esse fechamento pode trazer uma profunda tristeza, porque ela pode sentir que ninguém vê ela, ninguém Sim, consegue sentir o que ela está sentindo, ela pode ficar muito triste e bem possível entrar numa depressão profunda. Pode ficar bem apática, sem ânimo para nada, e pode descontar isso na comida. na comida, sim. O que você indicaria para esse tipo de perfil? Lembrando também que esse perfil é um perfil que acaba procrastinando muito. Exatamente por estar muito na inércia, né? Parado estou, parado continuo, é um perfil que tende a procrastinar muito. Então, são pessoas deliciosas, assim, que quando, assim, bem, elas são amorosas, elas são deliciosas de estarem perto, mas quando estão mal, vão trazer procrastinação, depressão, letargia. Então, o que eu gosto de usar nesse perfil são coisas para esquentar. Fazer essa pessoa se mover. Gosto muito do manjericão, gosto muito da pimenta rosa, gosto muito do gengibre. São aromas que vão trazer esse maior movimento para a pessoa. O gengibre, por exemplo, até o gengibre com a pimenta rosa, eu gosto muito de fazer fricção na sola dos pés. Uma gotinha de cada óleo essencial na sola dos pés e fazer fricção pela manhã. Se houver necessidade, pode fazer um repeteco aí à tarde, mas evitar fazer essa sinergia, essa aplicação à noite. Porque senão pode trazer uma energia a mais no momento que já é para relaxar. Então, pela manhã, pela tarde, é bem legal para fazer essa pessoa se mover um pouco mais. Para que as emoções externas, muitas vezes, porque são pessoas muito sensíveis, essas emoções externas não engolfem essa pessoa e essa pessoa fique sentindo muito e sem saber o que fazer. Né? E aí a pessoa vai entrar numa depressão mesmo. Então, gosto muito de esquentar esse corpo. E aí a gente traz aromas para esquentar esse corpo. Não adianta trazer, por exemplo, uma menta para esse caso. Por isso que é muito importante você saber que perfil que você tá para usar nesse momento o aroma certo para o que você precisa. Então, tente se classificar em um desses três perfis. E observe quais são os aromas que vão auxiliar você nesse momento. Se você está nesse perfil mais letárgico, mais depressivo, mais procrastinador, vamos esquentar, gente. Esquenta esse pé, esquenta esse corpo. Gosto muito do alecrim, como a Vichua falou, também. Né? O alecrim dá essa alegria de... eu gosto muito do alecrim, Vichua. Vai igual água na minha casa, o alecrim. Gosto demais. Eu adoro alecrim. Já pegando o gancho do alecrim, Mel, a gente tem uma pergunta aqui.
aqui uma polêmicazinha aqui sobre o alecrim para quem tem pressão alta. Olha só, gente, a gente deu essa dica para essa pessoa que perdeu o emprego, então ela se isolou, ela se ficou de lado, tá deixando a vida passar, ela se fechou e se isolou das outras pessoas. Então a gente deu a dica do Etigram para ver se ela consegue unir de novo esses pensamentos ao sentimento dela. A gente deu a dica do alecrim para ver se ela fica mais alegre, mais feliz. E a gente deu a dica da lavanda para ela aquecer o coração dela, não é? Então, veja só, as pessoas estão dizendo o medo de usar o alecrim se caso alguém for hipertenso. Mas a gente já está fazendo aqui uma dobradinha, meus queridos, com a lavanda. Então, o alecrim junto com a lavanda, ele não vai fazer uma suba de pressão arterial, porque a lavanda ela vai acalmar essa pressão arterial. Então, e mesmo porque, dessa maneira como a gente está utilizando, num difusor de aromas, num colarzinho aromático, é muito pouco para você ter um efeito nesse nível da pessoa que está por perto. Mas se você colocar o alecrim e a lavanda vai acalmar esse efeito estimulante do alecrim. Então, você pode usar com segurança esses 2 óleos, tá? Aqui a gente tem também uma pergunta da Dani, dizendo qual óleo essencial para usar para a raiva. Veja que todos esses óleos essenciais que a gente colocou para as pessoas explosivas, intensas, são todos para raiva. Eu nem falei essa palavra raiva, mas essa explosão, essa irritação, essa impaciência, ela pode se manifestar numa raiva. Então, você pode utilizar lavanda, você pode utilizar todas as flores. Todos os óleos essenciais extraídos de flores, como ylang-ylang, lavanda. As mentas, hortelã-pimenta é excelente para raiva. Você pode utilizar, são todos esses focados nesse segundo perfil que a gente colocou aí para você. A Poliana quer fazer um curso. Então, Poliana, fazer um curso comigo agora, Poliana. Não sei quando nem como, Poliana. Porque eu não sei como é que eu vou sair daqui de Alto Paraíso, né? Eu vou esperar aí, eu não sei, mas talvez eu comece a ficar mais tecnológica e lance um curso à distância, porque como é que sairemos agora, Mel? Como faremos? Né? Exatamente. Pelo menos até segundo semestre, gente, esperem um pouquinho para fazer cursos. Então, voltando aqui a essas pessoas mais depressivas, mais tristes, que se fecham, temos esse aqui, manjericão, pimenta rosa, alecrim. Tem um mel que eu gosto muito, muito, muito para utilizar para essas pessoas, que é o gengibre. Gengibre, eu acho total. a gengibre é uma raiz, é muito legal, né? Estimula. E a gente poderia citar aqui também o patchouli, para aquelas pessoas que vão comer mais por causa da ansiedade. O que você me diz de uma dobradinha aí de gengibre e patchouli para essas pessoas que estão descontando toda a tristeza, todo o medo? Porque, bem, gente, medo, todo mundo está com medo. Quem não está com medo nesse momento? Eu vou dizer para vocês que ontem, eu tenho 1 mês e meio que eu saio de casa para a Terra-Flor, da Terra-Flor para casa, para o sítio, eu não vejo ninguém, eu não vou à casa de ninguém. Então, ontem eu fui na farmácia comprar um medicamento para a cachorra. E eu cheguei na farmácia e vi assim, todo mundo de máscara, eu também de máscara, e vi aquela faixa amarela que divide, né, dá 1 metro assim da gente até o balcão onde a pessoa está nos atendendo. Por um segundo, eu tive assim uma emoção muito forte, me deu uma vontade de chorar. Eu me senti um pouco perdida. Eu falei, peraí, onde eu estou? Como eu estou? E então eu acho que eu consegui. Aí eu fui para a Terra-Flor e eu consegui. Eu queria falar sobre isso. Eu coloquei uma gotinha de óleo essencial de lavanda do lado de fora da minha máscara, para conseguir acalmar o meu coração. Então, nós estamos no momento, está todo mundo com medo, está todo mundo triste, só que a gente não pode se deixar consumir por esses sentimentos, porque isso vai passar, nós vamos dar conta. Daqui a pouco vai passar, então vamos nos harmonizar nas nossas casas. Vocês estão sozinhos? Vocês estão convivendo com as pessoas?
Como é que está essa situação de vocês dentro das casas? A gente deu várias dicas para vocês de óleos essenciais, por exemplo, para as pessoas que estão reagindo de uma forma fria, distante, avoada, esquecida, sem prioridade. A gente deu dicas para as pessoas que estão reagindo com impulsividade, com mais agressividade, com irritabilidade, com impaciência. Normal, cada um reage de uma maneira. E a gente deu dicas para as pessoas que estão ficando mais tristes, mais depressivas, não estão conseguindo sair dessa energia. Estamos todos envoltos dessa energia, sozinhos ou convivendo em grupos. Então, você, por exemplo, você tem. A gente não contemplou algum tipo de emoção que você está sentindo, algum tipo de reação que você está sentindo? Você gostaria de falar para a gente se existe algum tipo de reação que não foi contemplada? Como é que a gente poderia te ajudar nesse momento? Eu gosto muito também, Vixa, de falar. É muito forte isso pra mim. Pensou em depressão, pensou em tristeza, vem bergamota na minha cabeça. É claro que tem que ver caso a caso, que tem que ver cada situação, mas a bergamota é um óleo essencial muito incrível. E eu acho que, assim, eu vejo a bergamota como um raio de sol, né? Como uma felicidade. E a semana retrasada, contando rapidamente uma situação para vocês que foi muito legal. A semana retrasada eu estava no meio da jornada aromática 21 dias que eu criei no meu canal. Quem me acompanha seguiu junto. E no dia da bergamota, minha filha tem 7 anos, minha filha sentou do meu ladinho, eu ia fazer uma meditaçãozinha com a bergamota. A bergamota é um óleo seguro já para a idade dela. Ela sentou do meu ladinho, eu falei, meu amor, você quer sentir um cheirinho de óleo essencial de bergamota? Aí ela olhou pra mim e falou, eu quero, mamãe. Aí eu pinguei uma gotinha no algodão, dei pra ela inalar, e aí coloquei uma música calma, no escurinho, nós duas sentamos, em posição de meditação, e gente, a coisa mais linda do mundo, muito bonitinha, ela sentadinha lá, inalando. Acabou a primeira música, acabou a segunda música, eu abri o olho assim pra ver como é que tava, né? Abri o olho, eu vi ela com um olhar distante. Aí eu falei, ai meu Deus, coloquei a menina em vivência. Meu Deus, olhar distante. Aí eu falei, meu amor, você quer deitar aqui no colinho da mamãe? Ela falou, eu quero, mamãe. Ela deitou em mim e com um olharzinho distante. Aí eu coloquei a mãozinha na cabeça dela assim, ela começou a chorar. Aí eu pensei, ai meu Deus. Primeira vivência aromática da minha filha. Preciso registrar isso. Ela começou a chorar. E aí eu falei, o que foi, meu amor? O que você tá sentindo? Você tá bem? O que você tá pensando? O que você tá sentindo? Aí ela olhou pra mim e falou assim, sabe, assim, soluçando mesmo. Ela falou, sabe, mamãe, eu queria te dizer que eu gosto muito de você. Nessa hora, me desmontou, eu comecei a chorar junto. Eu comecei a chorar, ela me abraçou, mas ela tava numa coisa assim, e na hora me deu aquele estalo. A bergamota é um óleo essencial muito forte, ele é utilizado nas salas de parto na Europa como um óleo essencial que causa um imprinting entre mãe e filho. No momento do nascimento, nas salas de parto da Europa, é colocado em aromatização de ambiente, de uma forma bem leve, bem sutil, é colocada a bergamota. Porque ele promove esse imprinting, essa ligação entre mãe e filho. E assim, eu senti na carne, isso que eu leio no livro, eu falei, gente, os óleos essenciais são a cura para a humanidade, mesmo. E foi uma experiência, assim, uma das assim, top 10 experiências aromáticas que eu já tive na minha vida. Porque a minha filha não sabia que óleo que era, ela nunca estudou sobre a bergamota e ela falou exatamente o que o óleo traz. Então a minha sugestão é, toda vez que você for vivenciar um aroma, vivencie esse aroma. Vivencia, senta, experimenta esse aroma, vivencia, deixa esse aroma falar com você. Os aromas, os óleos essenciais, eles vão trazer uma cura, às vezes de fundo emocional, que vem com insights, que vem com pensamentos, que vem com emoções, assim, em níveis que você não faz nem ideia, porque eles têm o potencial de trazer para o consciente o que está inconsciente. Então, essa história assim, me provou por A mais B, e mais uma vez, o poder que os óleos essenciais têm. Então, é uma história assim, que eu vou levar para o resto da minha vida, e foi visceral, né? Ver ali a minha filha vibrando na
na energia da bergamota. Foi incrível, bicha, Que foi lindo, incrível. que lindo, que Foi lindo, que incrível. lindo, que lindo. A gente tem, que lindo, que forte isso, né? Ver como as Muito crianças forte. respondem. As crianças, elas estão num nível ainda não condicionado, então elas respondem com muita rapidez aos sentidos, né? Exatamente. Mel, tem uma pessoa aqui perguntando sobre quais seria o óleo essencial que a gente indicaria, por exemplo, para ela estar tendo picos de suba de pressão por causa da ansiedade. Eu, particularmente, indicaria a manjerona. Eu gosto Manjerona. muito do óleo essencial para ansiedade, porque eu comecei a criar, a brincar com a manjerona, como se fosse a mãe geradora, aquela mãe que nos acolhe, que nos dá carinho, que nos dá proteção. E eu gosto muito da manjerona para. Ela é uma hipotensora e eu gosto Uhum. dela para acalmar essa ansiedade. A pessoa, você pode fazer uma misturinha, por exemplo, de manjerona com lavanda. O que você acha? Ótimo. Manjerona para esse pico de pressão, manjerona com gerânio também. O gerânio baixa muito a pressão. O gerânio é hipotensivo, hipotensor. Então, manjerona com gerânio O pode dar jogo. cipreste, o cipreste, né, é um óleo que ele entra no receptor da vasopressina e ele diminui esse neurotransmissor que faz a pressão dos vasos sanguíneos. Manjerona com cipreste, por exemplo, nesse momento que a gente perde tantas coisas a cada dia, né? Mesmo eu não perdi ninguém tão próximo de mim, mas a cada dia que eu vejo o que a gente vê na TV, corta a alma da gente, né? Então eu Sim, acho que a manjerona com cipreste poderia ser um bom acalento para a alma. E aqui tem outra sim. pessoa perguntando, por exemplo, a Andressa pergunta para a gente qual óleo ela poderia utilizar para estimular a criatividade dela, para ter foco, porque ela está fazendo home office. Olha, eu fiz uma live especificamente falando de foco, e eu gosto muito de. Primeiro, a sinergia de estudante, a sinergia do estudante da Terra Flor é perfeita, tem tudo o que você precisa para trazer foco e precisão para sua mente. Assim, a sinergia do estudante é perfeita. Mas falando isoladamente, hortelã-pimenta, alecrim, eucalipto glóbulos, limão siciliano, eu tô falando todos os óleos que tem na sinergia do estudante. Então eu aconselho você a ter a sinergia do estudante. Vai sair mais barato do que ter todos os outros óleos essenciais. E é uma sinergia para muito foco, assim, traz é um foco mesmo, assim, uma precisão no pensamento muito grande. Gosto também do grapefruit, para trazer essa criatividade. É um óleo bem gostoso também. Mas aí Dicas misturadinho com aí para outros. vocês. Dicas aí, gente. Tem mais uma aqui, a gente tem aí alguns minutinhos, a gente tem 8 minutinhos para a gente focar agora. Tem uma pessoa aqui, Mel, que está perguntando, que diz que mora longe, Uhum. não sei aonde ela mora, não consigo ver o nome dela aqui, só diz que tem uma pessoa que mora longe e que quer saber do livro. Ela quer que você fale do seu livro, está pedindo aqui do livro. Exatamente. O que você quer falar do seu livro aí? Você pode falar para a gente do livro que você acabou de lançar hoje, porque você fez o lançamento hoje do seu livro. Hoje foi um dia Olhos abençoado. Escuros. Fala para a gente aí desse Exatamente. livro, né? Exatamente, gente. Hoje eu fiz o lançamento do meu livro Óleos Essenciais que Curam. É um livro totalmente prático, totalmente mão na massa, para quem quer colocar em prática a aromaterapia. Então, são mais de 250 receitas para tratar questões, ansiedade, insônia, depressão, mas também pele oleosa, caspa, unha encravada, micose, candidíase, essas questões que a gente tem no dia a dia, nós, os nossos filhos, nossos pais, enfim, essa coisa familiar que de tempos em tempos vai pipocar. E que aí não precisa ficar entrando com tanto alopático para resolver coisas que são coisas bem simples. Então a aromaterapia ela entra como um coadjuvante muito bom no tratamento desses sintomas. E aí esse livro é um livro totalmente prático, totalmente mão na massa. O pré-lançamento dele aconteceu hoje. Foi assim, um estouro total, eu tô virada e acredito que talvez semana que vem, a outra, já vai começar a ser vendido esse livro também no site da Terra Flor. Eu vou fazer o lançamento oficial desse livro no meu Instagram, @lavandarosa.oficial,
na segunda-feira. E é um livro que está incrível, incrível, incrível. São mais de 250 receitas mão na massa. Você me falou que você estava aqui, você já tinha vendido hoje. Onde é que você está vendendo agora? Hoje eu fiz um pré-lançamento. Para quem acompanhou esse pré-lançamento, eu fiz uma venda dentro do meu canal. E aí eu joguei essas pessoas para um grupo e fiz um pré-lançamento lá. Qual é o seu canal? O meu canal é @lavandarosa.oficial. Ah, beleza. Que legal. Olha aí, gente. Eu já tive o privilégio de dar uma olhadinha nesse livro. A gente vai colocar ele aí na Terra Flor, no site da Terra Flor. Então, quero te parabenizar. Tá lindo. Obrigada. Super Obrigada, lindo como bicho. você. Eu Obrigada. acho que tem muitas dicas seguras, fáceis de utilizar, porque a aromaterapia pode realmente equilibrar as nossas emoções. É através dos aromas que a gente consegue ativar parte dos nossos neurônios que lá estão lá escondidinhos, parte do nosso cérebro, que desvendam esses sentimentos que às vezes estão por trás de tantas emoções que podem trazer ansiedade, insônia, irritabilidade. Então, é uma grande bênção e uma grande oportunidade a gente poder trabalhar com aromaterapia. Então, visitem aí o canal da Mel, deem uma olhadinha nesse livro, que está super bonito, parabéns. É tão Obrigada, bom ver as bicha. pessoas criativas, é tão bom saber de coisas boas nesse momento. Não estamos vivendo só coisas ruins, tem muitas coisas boas acontecendo, as pessoas estão realizando projetos, fazendo coisas legais. E para vocês que querem se aprofundar um pouco mais, querem conhecer um pouco mais dos óleos essenciais, vocês também podem baixar o aplicativo que a gente tem, que é bichoaroma.com. Vocês vão ter várias informações sobre os óleos essenciais, sobre como utilizar, da onde vem, quais são, nome científico, para vocês terem certeza da espécie que estão utilizando. Nós temos alguns minutinhos aí, Mel, quase no final. O que você gostaria de dizer para essas pessoas, assim, por exemplo, para essas personalidades, para esses tipos de reações que estão sozinhas? O que você diria para elas? Eu diria para essa pessoa, primeiramente, olhar para dentro, porque ela não está sozinha. Esse sentimento de solidão é um sentimento ilusório, é um sentimento que, se ela consegue se conectar com a própria essência dela, ela consegue transpor essa falsa sensação de separação, essa falsa sensação de solidão. Então a resposta está dentro. E conforme os óleos essenciais, por exemplo, são um excelente coadjuvante para trazer esse resgate dessa essência interna, desse ser. E é só assim que a pessoa sai desse perfil de comportamento que traz essa solidão, que a pessoa se sente o tempo inteiro sozinha. Uma coisa que eu poderia falar para vocês é: vocês não estão sozinhos. Não estão sozinhos. Vocês têm a si, antes de qualquer coisa, vocês têm a si, a alma de vocês, a essência de vocês. Então se conectem com a essência de vocês, e é só assim que vocês vão conseguir transpor essa falsa sensação de solidão, essa falsa sensação de isolamento. O isolamento não existe. Se você está inteiro com você, se você está forte com a sua essência, se você sabe quem você é, você não está sozinho. Lindo! E para essas reações, para essas personalidades que estão todas juntas em um espaço, por exemplo, um apartamento em São Paulo, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Curitiba, em Fortaleza, em Natal, essas pessoas que estão, por exemplo, no Amazonas, presas dentro de casa, tendo que interagir em comunidades, tendo todos esses tipos de reação, cada um com uma. Haja difusor de ambiente. Então, realmente, para essas pessoas o que eu tenho para falar é: respira. Respira. Mantenha seu centro. Entender que essa explosividade externa, ela nada mais é do que uma explosividade interna. Então, se você também consegue compreender da onde vem e o porquê que vem essa explosividade, essa quentura a mais, que não te deixa se interrelacionar com as pessoas de maneira saudável,
Se você consegue entender a raiz disso, e aí os óleos essenciais podem te auxiliar muito, porque eles vão trazer para o consciente esses padrões que estão inconscientes. Se você consegue chegar nessa raizinha, você vira essa chavinha. E entender que o fora é só um reflexo de dentro. Então, se as pessoas estão te incomodando muito, pare e olha, será que você não está se incomodando com você mesmo? Será que um perfeccionismo, uma rigidez, uma coisa muito crítica não está atrapalhando as suas inter-relações? Então o que eu falo é, muita lavanda e respira. Mas vai tentar encontrar essa resposta. Para esses que estão juntos e não estão conectando, não estão dando contato para os outros, o que você diria? Pro primeiro grupo? Eu gosto muito de utilizar aromas que vão trazer essa conexão em grupo. Um vetiver, por exemplo, aqui, vai conectar cada um com si. Depois que você está conectado com você, você está pronto e apto a se conectar com o próximo. Então, se você tem a possibilidade de estar nesse momento de isolamento com mais pessoas, veja que beleza, agradeça. Dê gratidão, porque tem pessoas que estão sozinhas mesmo. Aqui, independente de sentimento de solidão, de solitude, tem pessoas que fisicamente estão sozinhas. Então, se você tem a sua família ao seu lado, dê valor para isso, agradeça. Por mais que esteja difícil, viver em família é difícil. Mas consiga, tente mudar a lente de percepção e ver a graça nisso, a beleza nisso. De que possibilidade linda que talvez o universo está te dando de curar essas inter-relações. Querida, muito obrigada. Chegamos no final aqui, 21 horas. Gostaria de te agradecer muito. Eu que agradeço, e agradecer Misha. a todos vocês que ficaram com a gente até agora. E eu espero vocês aqui na próxima quinta-feira, aonde a gente vai falar sobre óleos essenciais e imunidade. Um beijo para todos vocês. Até a próxima, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima, gente. Eu não consigo ver isso.